Shastra Vicharana Dani Puru Sadharma Sansthatako Shastra Vicharana Dani Puru Sadharma Sansthatako Ukana Hitakari no Tribhuvane Sharaniyakaro Ukana Hitakari no Tribhuvane Manyo Sharaniyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Ande Mama Kaliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Ande Mama Kaliko Ande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Radha Madhava Kunja Bihari Jai 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 Gopi Janababa Girivaradari Jai Gopi Janababa Girivaradari Jai Gopi Janababa Girivaradari Jai Gopi Janababa Girivaradari Yashoda Nandana Vraja Janarana 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 Yamuna Chida Vanachari Jamuna Chida Vanachari Jamuna Chida Vanachari Jamuna Chida Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja
Jaya. Jayom Vishnupada Paramahansa Varivrajagacharya Stotra Sata Shri Shrimad Sudivina Graça Bhai Charan Aravindam Bhaktivedanta Swamara Shri Prabhupada Ki Shri Shri Jagannatha Shri Baladeva Shrimad Subhadraji Ki Jai Shri Shri Sitaram Lakshmana Hanumanji Ki Jai Shri Shri Nitai Gauranga Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Radha Giridhari Ji Ki Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu Mahavadanya Avatar Ki Jai Shri Shri Avadhuta Ji Nityananda Balarama Ji Ki Jai Shri Lakshmi Nrsimha Ji Ki Jai Tulasi Devi Maharani Ji Ki Jai Vrinda Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Harinam Sankirtanam Jagya Ki Jai Iskon Guru Vrinda Ki Jai Brihat Mridanga Ki Jai Sankirtanam Jagya Ki Jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo. Casa de Cultura Vaishnava, Srila Prabhupada, Suzano Mandi, Brasil Yatra, Ki Jai. Iskon Rio de Janeiro, Ki Jai. Xixi Guarditai Nataraja, Ki Jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo. Todas as glórias sejam para Shri Guru Shri Gauranga Jaya, Shri Guru Shri Gauranga. Muito bom dia a todos, Hare Krishna. Vamos para mais uma leitura do Srimad Bhagavatam, pela nossa gloriosa Iskon Rio de Janeiro. Hoje estamos vendo o verso 17 do capítulo 4, quarto canto, Sati abandona o corpo. Então vamos ler o verso e depois cada palavra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos ao verso 17. Kanopidaya nirayajjata kalpaishe dharma vitarya srinibirasyamane chindyat prasahya rushatim asatim prabhusche jivam masum apitato viseje sadharmaha. Carno, ambos os ouvidos, Pidhaya, tapando, Nirayat, deve ir-se embora, Yat, se, Akalpa, incapaz,
Ishe, o mestre. Dharma Vitari, o controlador da religião, Ashri Nibi, por irresponsáveis, Nribi, pessoas, Ashyamani, sendo blasfemado, Tindyat, deve cortar, Prasahya, a força, Rushatin, difamando, Asatin, do blasfemador, Prabhu, que é capaz, Chit, se, Jihuan, língua, Assum, sua própria vida. Api, certamente, Tataha, então, Vishijet, deve abandonar, Saha, este, Dharma, é o processo. Tradução, vamos repetir. Sati continuou. Se alguém ouve uma pessoa irresponsável, blasfemar o mestre e controlador da religião, deve tapar os ouvidos, e ir-se embora, se for capaz de puni-la, Aliás, desculpe, se for incapaz de puni-la, Mas se for capaz de matar, então deve à força, cortar a língua do blasfemador, e matar o ofensor, E depois disso, deve abandonar sua própria vida. Então, repetindo as palavras de Satidevi, Mãe Durga, palavras cortantes, polêmicas, porém verdadeiras, senão Mãe Sati não estaria falando, né? Sati continuou. Se alguém ouve uma pessoa irresponsável blasfemar o mestre e controlador da religião, deve tapar os ouvidos e ir-se embora, se for incapaz de puni-la. Mas, se for capaz de matar, então deve, à força, cortar a língua do blasfemador e matar o ofensor. E depois disso, deve abandonar sua própria vida. Significado dado por sua divina graça, Abhay Charanarvindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jaya. O argumento oferecido por Sati é que uma pessoa que difama uma grande personalidade é a mais baixa de todas as criaturas. Mas, com o mesmo argumento, Daksha também poderia defender-se dizendo que, uma vez que ele era um Prajapati, o senhor de muitas criaturas vivas e um dos grandes encarregados dos afazeres universais, sua posição era tão elevada que Sati deveria aceitar suas boas qualidades
ao invés de difamá-lo. A resposta a este argumento é que Sati não estava difamando, mas defendendo. Se possível, ela deveria ter cortado a língua de Daksha, porque ele blasfemara o Senhor Shiva. Em outras palavras, uma vez que o Senhor Shiva é o protetor da religião, uma pessoa que o difame deve ser morta imediatamente. E depois de morta tal pessoa, deve-se abandonar a própria vida. Este é o processo. Mas, como Daksha ocorria ser o pai de Sati, então esta decidiu não matá-lo, mas abandonar a sua própria vida para compensar o grande pecado que ela cometera, ouvindo blasfêmia contra o Senhor Shiva. A instrução estabelecida aqui no Srimad Bhagavatam é que não se deve tolerar de forma alguma as atividades de uma pessoa que difama ou blasfema a uma autoridade. Se alguém é um brahmana, não deve abandonar seu corpo, porque fazendo assim seria responsável da morte de um brahmana. Portanto, um brahmana deve deixar o local ou tapar seus ouvidos para que não ouça a blasfêmia. Quem ocorre ser um kshatriya tem o poder de punir qualquer homem. Portanto, o kshatriya deve imediatamente cortar a língua do difamador e matá-lo. Mas, quanto aos Vaishyas e Shudras, eles devem imediatamente abandonar seus corpos. Sati decidiu abandonar seu corpo porque julgava estar na categoria de Shudras e Vaishyas. Como se afirma no Bhagavad Gita 9:32, Striyo Vaishyas Tatha Shudra, mulheres, trabalhadores e a classe mercantil estão no mesmo nível. Assim, já que é recomendado que Vaishyas e Shudras devem imediatamente abandonar seus corpos ao ouvirem blasfêmia contra uma pessoa elevada como o Senhor Shiva, ela decidiu abandonar sua vida. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya Manubhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Magyanat Tivirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurumiritan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Karno Pidaya Nirayat Yadda Kalpa Ishe Dharma Vitarya Shri Nibirasyamane Tindyat Prasahyarushyatim Asatim Prabhushchet Jihvam Summa Pitato Visij Sadharmaha Visrijit Sadharmaha. Repetindo, Sati continuou. Se alguém ouve uma pessoa irresponsável blasfemar o mestre e o controlador da religião, deve tapar os ouvidos e ir-se embora, se for incapaz de puni-la. Mas,
Se for capaz de matar, então deve, à força, cortar a língua do blasfemador e matar o ofensor. E depois disso, deve abandonar sua própria vida. É incrível como nós temos que entender certas nuances das Escrituras, que sempre são verdadeiras, mas adaptadas ao tempo, lugar e circunstância, adaptadas aos dias atuais, à era de Kali. Porque isso aqui é verdade irrefutável, é verdade. Mas também é verdade que Kalu Shudra Sambhavan, que na era de Kali todos são Shudras, todos nascem Shudras. Então, nós temos que tomar proveito desse movimento de Sankta do Senhor Chaitanya. Nós temos que nos inserirmos nesse contexto avançado do movimento de Sankta do Senhor Chaitanya, com todas as facilidades dadas por ele, mantendo a pureza, mantendo a tradição, mas entendendo quais são os nossos limites. Entendendo quais são os nossos limites. Porque existem as almas liberadas e existem os sadhakas. Existem as almas que estão no processo da liberação, porque estão seguindo o processo trazido pelo Senhor Chaitanya, instituído pelo Acharya, por Srila Prabhupada, por exemplo, como é o caso da nossa ISKCON. Então, tudo isso é verdade, mas nós temos que entender que somos miletias ocidentais, somos kaliuguescos e Kalu Shudra Sambhavan. O Sr. Chaitanya está salvando todos os mais caídos dessa era com a introdução do movimento de Sankta dele, com a potência do cantar do Santo Nome de Krishna como um processo nessa era. Então, a gente não pode confundir as coisas. A gente não pode confundir as coisas. Porque uma coisa não é exequível agora, não é adequado que se tente fazer agora por nossas limitações, não significa que as Escrituras estão mentindo, isso é verdade. Esse processo é o processo real, esse que Durga Devi, Satya Devi, Ambika, tantos nomes, falou aqui, está dado, é esse o processo. Mas nós não vamos fazer isso, gente. Não vamos fazer isso. Eu ouvi uma ofensa para o Prabhupada. Eu tenho uma natureza chata, eu vou cortar a língua dessa pessoa e vou matá-la. Não vai fazer isso. Não vai. Não existe essa pureza nessa era. Não existe essa potência nessa era. Não tem esse kshatriya. Não tem esse kshatriya. Não tem esse kshatriya. Vamos pôr os pés no chão e vamos entender a glória desse movimento de Sankta. Como esse movimento de Sankta do Sr. Chaitanya é glorioso. Porque ele traz tudo dando o melhor resultado possível, mas de maneira mais do que o que Krishna está falando no Bhagavad Gita, Sushukam Kartum Avyayam. O processo de executar o Sanatana Dharma de maneira alegre, eterno, alegremente. O movimento do Sr. Chaitanya é assim, uma dádiva, uma chance para todos nós, que não teríamos chance nenhuma se o Sr. Chaitanya não tivesse vindo nessa era. Nenhuma. E tudo que tinha que ser adaptado e
colocado de acordo com tempo, lugar e circunstância, Srila Prabhupada já fez. Então nós temos simplesmente que sermos racionais, sermos realistas e tirarmos proveito desse processo, sem pensar que estamos no nível das almas liberadas, estamos no nível dos kshatriyas de eras anteriores, não da Kali Yuga, estamos no nível dos brahmanas de eras anteriores. Não estamos, não é essa a verdade. Mas isso não impede de tirarmos proveito do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, de vivermos a consciência de Krishna plenamente, cantando o santo nome de Krishna, servindo Krishna, e avançarmos para nos tornarmos, como Krishna falou no Bhagavad Gita, né? Pratidhyane apyosime, queridos por ele. Porque quando alguém se torna querido por Krishna, aí todos os problemas acabaram. Todos. Mas quando alguém se torna querido por Krishna? Quando Krishna é o objeto mais querido dele. Porque Jajatamam Prapadyantetam Sataya Babajamyam. É proporcional isso aí, Krishna fala. É proporcional. Então aqui o assunto é ofensa. O tópico aqui é ofensa. E não é porque somos sadhakas que vamos ser negligentes. Não, nós também não podemos. Não é porque, Prabhu, não estou ofendendo nenhum devoto puro assim, porque na era de Kali não tem o devoto puro, foi só Prabhupada. Não, não é bem assim. A gente tem que entender a nossa posição e o nosso comportamento, como ele vai ser da maneira adequada e proativo, vai nos ajudar a avançar. A gente não pode ser louco. A gente não pode ser louco. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou não? Então nós estamos ouvindo aqui como é grave ofender os devotos. Como é grave ofender o devoto, o acharya, o devoto puro. Como é grave ofender o protetor da religião, Vaishnavananda Shambhu, o maior dos Vaishnavas, o Senhor Shiva. A gente tem que entender isso. Krishna explica no Bhagavad Gita que o devoto, o Vaishnava, nem deve perder tempo adorando sequer Vishnu, que deve adorar ele. O devoto deve adorar Krishna, deve adorar Krishna na forma de Govinda, porque essa é a adoração mais elevada que existe. O que dizer de, porque agora estou vendo que tem tantas coisas importantes, também devo adorar semideus, devo adorar nem tanto e nem tão pouco. Os semideuses devem ser respeitados, os devotos todos devem ser respeitados, o devoto puro deve ser adorado. Os devotos devem ser adorados. Então não é tão difícil entender esse caminho seguro de não ofender devotos, não ofender ninguém. Ofender ninguém. Para que ofender alguém? Por quê? Para quê? Não ofender ninguém. Se possível, não ofender nenhuma entidade viva. O que dizer de ofender um cantor do Mahamantra Hare Krishna? Alguém que está lutando pela missão do Sr. Chaitanya na forma da ISKCON de Srila Prabhupada? Não, não devemos ofender nada, ninguém. Por quê? E por que ofender? Ofender para quê? Para quê? Então, nós temos que
vê o exemplo que o próprio Sr. Shiva deu. O próprio Sr. Shiva, no Padma Purana, o Sr. Shiva falou para a mãe Sati, né? Mãe Durga Devi, Aradanana Sarvesham, Vishnu Aradanam Param, Tasmat Parataram, Devi Tadyanam Samarchanam. Entre todas as adorações, a adoração mais elevada é a Vishnu. Mas a adoração ao Vaishnava, ao devoto de Vishnu, devoto puro de Krishna, é ainda mais elevada. Olha aqui, adoração ao Vaishnava, olha o que o próprio Sr. Shiva está falando. O que ele está falando? Ma Bhakta Puja Vidayati. Ma Bhakta Puja Vyadika. O 11º canto do Bhagavatam fala. Krishna falando. Adorar o meu devoto é melhor do que adorar a mim. Olha o que Krishna está falando. Adorar o meu devoto é melhor do que adorar diretamente a mim. Ma Bhakta Puja Vyadika. Então, qual que é o problema de adorar o mestre espiritual, adorar Srila Prabhupada, adorar os devotos, respeitar todos, sem ver defeitos, sem ver falhas, sem ver, como Srila Prabhupada falava, né? Como a mosca, vendo só o que cada um tem de melhor. O néctar, como a abelha, e não como a mosca, sempre procurando defeitos, sempre querendo ver coisa errada. Isso é tão grave, que o próprio Sr. Shiva deu esse exemplo aí. Até é interessante, olha como a filosofia você vai lembrando das coisas, vai vendo como tudo é muito cativante, justamente por causa dessa riqueza de informação e exemplo. Né? Porque no 9º canto do Srimad Bhagavatam tem aquele incidente famoso, está descrito no capítulo 4, é o verso 68, da ofensa do Vasamuni ao rei Ambarisha Maharaj. A ofensa, esse capítulo chama do Vasamuni ofende Ambarisha Maharaj. Nesse verso fala que também Krishna falando, próprio Krishna falando, Sadhavo Hridayam Mahyam. Os meus devotos puros vivem no meu coração, estão sempre no meu coração. Olha, Sadhavo Hridayam Mahyam. Os meus devotos puros, o Vaishnava puro, está sempre no meu coração. Sadhunam Hridayam Twaham. E eu estou sempre no coração deles. Olha. Madanyate na jananti. Madanyate na jananti. Naham tebyo managapi. Porque esses devotos só veem a mim. Um devoto nesse nível, de uma alma liberada, que chega nesse nível de devoção, de absorção na consciência de Krishna, realmente ele não está vendo mais nada, ele só vê Krishna. Ele vê Krishna em tudo e tudo em Krishna. E ele vê sempre Krishna. Sempre Krishna. Então, por que
Porque eles só veem a mim, eu também só vejo a eles. Também só vejo eles. Então essa é a relação do devoto puro com Krishna, de Krishna com o devoto puro. E ocorreu o quê? Ocorreu que o devoto ali é Ambarish Maharaja. É dito que Krishna tem 64 qualidades, né? E dessas 64 qualidades, o máximo que uma diva pode desenvolver, pode chegar, pode ter, 50% tem 78%, né? A entidade viva comum, a diva, e o máximo que ela pode chegar, isso aí é no 50%. O 50% só é alcançado por uma pessoa como Ambarish Maharaja, por um devoto puro, porque ele não tem 78% das 64 qualidades de Krishna. Ele tem 78,125. Isso fecha 50 das 64. Que nem o Sr. Brahma tem, porque o Sr. Brahma tem 49,92. Só chegam a esse nível de 78,125 para fechar os 50% das qualidades de Krishna, os acharyas, os satyaveshavataras, os devotos imaculados de Krishna, puros de Krishna. Mas veja como é interessante, nem assim alguém vai superar o Sr. Shiva. Nem assim. Porque o Sr. Shiva tem quase 54% dessas qualidades, da quantidade, né, dessas qualidades de Krishna. Tem 53,76 ele tem. Por quê? Porque ele tem, é só fazer a conta, porque ele tem 84% e não como a diva comum, que pode chegar ao máximo em 78%. Então essa é a diferença. Não sei se está dando para entender, mas essa é a diferença. Agora, por que eu lembrei disso? Porque esse passatempo é incrível. Porque o Sr. Shiva, é dito que todo Shiva Tattva tem 84%. Ou seja, todo Shiva Tattva tem quase 54 dessas 64 qualidades de Krishna, que a diva comum, a Vibhinansha, a diva Tattva, pode chegar no máximo a 50. Ele tem quase 54, 53,76. Então, significa o quê? Que o Sr. Shiva é superior. O Sr. Shiva é superior. Então, o Sr. Shiva, como Durvasa Muni, porque é uma encarnação plenária do Senhor de Shiva, Durvasa Muni é Shiva Tattva, ele estaria numa posição superior à de Ambarish Maharaja. Mas o exemplo aqui é dado que o devoto é tão querido por Krishna que o que aconteceu com essa encarnação plenária, essa porção plenária do Sr. Shiva na forma de Durvasa Muni? Ele foi perseguido pela Sudarshana Chakra de Krishna para defender o seu devoto. Pratijane Priyosime, ninguém é mais querido por Krishna do que o devoto dele. E o Krishna dá esse exemplo nas escrituras, usando o próprio
Senhor Shiva entrando em contenda com Durvasa Muni só porque, isso para o nosso entendimento, né? Já que Durvasa Muni é um Shiva Tattva, só porque Ambarisha Maharaja quebrou e não quebrou o jejum antes dele, tomando água. Estava fazendo Paranarikadashi, acabou tomando água antes dele, só por isso ele ficou tão irado, tão... assim, o Sr. Shiva, ele se satisfaz muito rapidamente, mas ele também tem o pavio curto. Então, esse é o humor do Sr. Shiva, que representa a modalidade da ignorância, né? Então, só para a gente entender, se um exemplo desse não serve para nós, o que mais vai servir? Krishna usando o seu devoto puro, Krishna usando um superior e atacando esse superior para mostrar que, olha, a devoção pura por mim é a coisa que mais me atrai. E o maior dos Vaishnavas fazendo parte desse contexto para dar esse exemplo para todo mundo. É incrível isso. É incrível. É incrível. A gente tem que entender essas particularidades da consciência de Krishna para a gente não perder tempo com certas coisas que não vão nos ajudar. Não vão nos ajudar. Por exemplo, hoje tem a Charadeva pregando o Krishna Oeste. Hoje tem devotos, excelentes devotos, que são totalmente Krishnaístas. Hoje tem gente devotos buscando da maneira que eles compreendem a filosofia e procuram agradar Srila Prabhupada e ajudar na missão dele, tentando executar suas atividades assim, de maneira que consiga atrair o máximo possível de pessoas para a consciência de Krishna. Ou seja, está todo mundo certo. Está todo mundo certo, não tem contenda, não tem briga, não tem confusão. Porque se a gente for pensar assim, o Acharya nosso é Prabhupada, o devoto puro nosso é Prabhupada, é Srila Prabhupada, ou não? Nós estamos todos tentando satisfazer Srila Prabhupada dentro das nossas limitações, dentro dos nossos diferentes níveis de avanço de compreensão filosófica e de rendição e conhecimento. Eu estou falando isso porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem rendição, então é Jnana e Vairagya. Jnana e Vairagya. Qualquer conhecimento, se não provocar renúncia, rendição, esse conhecimento está furado, não é isso aí, está errado, ou não? Ou não? Esse foi o exemplo que o Senhor Chaitanya nos deu. Esse foi o exemplo que o maior dos gyanis da época, o maior dos eruditos da época, compôs um verso em glorificação ao Senhor Chaitanya, Sarvabhauma Bhattacharya. Então, onde que tem espaço para confusão aí? Nenhuma. Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga. Shikshata Meka Purusha Purana. Shri Krishna Chaitanya Sharira Dari. Pambudi, Jastamaham Prapadi. Ele falava aqui, prestava suas reverências ao Senhor Chaitanya, né? Porque o Senhor Chaitanya era como um oceano de misericórdia, sendo ele a própria suprema personalidade de Deus, completamente livre para fazer o que bem entende, veio a esse mundo e deu um exemplo de conhecimento e renúncia, tomou sannyasa e tudo, seguiu regras, regulações, princípios, mostrou como que alguém se torna um devoto dele, mostrou, assim é o devoto age assim, baseado sempre nessas duas coisas, no conhecimento e na renúncia e no conhecimento. Se tiver um só e estiver faltando o outro, não importa qual, não tá perfeito. Perfeito são os dois, conhecimento e renúncia e conhecimento.
O conhecimento faz alguém renunciar com estabilidade, sempre, sem sair da renúncia. E a renúncia fortalece a pessoa a se aprofundar no conhecimento, porque ela não perde tempo com outras coisas mais, ela só vai se dedicar a conhecer Krishna. Porque a gente fala conhecimento, mas conhecimento significa conhecer Krishna. Se aprofundar em conhecer Krishna, não é conhecer nada mais, é conhecer Krishna. É tudo muito claro para a gente. Está tudo muito delineado, muito bem definido. Ninguém precisa se confundir. Ninguém precisa. Basta seguir o processo com os pés no chão e entendendo. Kalor Shudra Sambhavam, que nessa era nós nascemos nesse contexto de Shudras. E temos que avançar para a posição de Brahmanas. E daí para Vaishnava. E daí para Vaishnava puro. Um mestre espiritual fidedigno, verdadeiro, perfeito, que pode realmente salvar o mundo inteiro. Porque quem não se salva, como é que vai salvar o mundo, gente? Como é que vai? Quem não está salvo, como é que pode salvar alguém? Então a gente tem que entender tudo isso e trilhar esse caminho com os pés no chão, dessa maneira perfeita. Como fazer isso? Como fazer isso? Krishna falou no o conhecimento mais confidencial, verso 34 do Bhagavad Gita. Krishna falou o verso igualzinho a perfeição da renúncia, o capítulo 18. A conclusão ali, a perfeição da renúncia. A perfeição da renúncia. A perfeição da renúncia é renúncia com conhecimento. Então, lá no verso 34 do capítulo 9, que é o conhecimento transcendental, ele falou que como a alma chega nele, como a alma obtém ele. Como? Krishna falou, ocupe sua mente sempre em pensar em mim, converta-se em meu devoto, ofereça-me reverências e me adore, e agindo assim, você me alcançará sem dúvida. Aí lá ele fala, Pratidjane priyo sime. Por que ele faz isso? Por que ele promete isso e faz? Porque essa pessoa que trilha esse caminho com os pés no chão, com muita submissão, humildade, se torna muito querida por ele. Então, como ele falava o tempo todo para Arjuna, eu estou te falando isso porque você é muito querido por mim. Mas ninguém vai se tornar querido por Krishna ofendendo outras almas, ofendendo devotos que prestam serviço devocional, ofendendo cantores do Mahamantra Hare Krishna. Não vai alcançar a perfeição assim, porque não vai alcançar a favorabilidade para com ele dada por Krishna. Krishna não vai dar. E se Krishna não der, não acontece nada. Não acontece nada. Ninguém pode mudar isso. Só Krishna faz isso. Ninguém mais pode transformar isso. Então a gente tem que ter muito cuidado no relacionamento com o devoto, porque o relacionamento com o devoto Vaishnava parada, é a pior coisa que pode existir. O que dizer de guru a parada, o que dizer de acharya a parada, né? Aí não vamos alcançar a perfeição nunca. E o Sr. Chaitanya? O Sri Chaitanya Bhagavata fala, né? Tem no Antyakanda, capítulo 4, tem uma descrição onde o Sr. Chaitanya estava com seus servos amorosos. Ele tinha acabado de ouvir, olha que incrível isso, ele tinha acabado de ouvir 8 versos compostos por Murari Gupta, Srila Murari Gupta, que é nada mais nada menos que o próprio Hanuman.
na Chaitanya Lila, ele tinha acabado de ouvir, estava em êxtase ali, porque ele ouviu a composição dos 8 versos falados, declamados por Srila Murari Gupta. E ele estava todo satisfeito em êxtase, e os devotos todos estáticos assim, em volta dele ali, e todo mundo assim, desfrutando daquela bem-aventurança. Furou o cerco um leproso e veio correndo para cima do Senhor Chaitanya: Senhor, Senhor, meu Senhor, por favor, me salva, me ajuda, por favor. O Senhor Chaitanya ficou olhando ele: eu não aguento mais essa dor causada pela lepra, eu estou definhando em vida, eu não aguento mais tanto sofrimento, tenha misericórdia, o Senhor que é bom para todos, o Senhor que tem misericórdia para com todos, é a suprema compaixão, por favor, seja compassivo comigo, me ajude, eu não aguento mais de dor e tal. Sabe o que o Senhor Chaitanya falou? Sai daqui, seu leproso, desapareça da minha frente. Eu não quero te ver e nem quero que pessoas piedosas te vejam, porque só por te verem, as pessoas piedosas perdem os benefícios conquistados por terem sido piedosos. Sai daqui, desapareça da minha frente. Imaginem só. Imaginem só. Agora, o que estava por trás disso? O que estava por trás disso? O leproso foi insistente. Recuou assim um pouco, mas voltou: meu senhor, por favor, se eu não aguento mais de tanta dor, tenha misericórdia de mim, eu entendo que eu devo ter errado, eu fiz alguma bobagem e tal. Aí o Senhor Chaitanya falou: você está se lamentando tanto assim com sua lepra, pois fique sabendo que isso aí não é nem sombra do que você vai enfrentar. Como que você vai conseguir entrar no inferno de Kumbhipaka, onde você vai sofrer muito mais se você já não aguenta a dor da lepra? Então isso significa que é a dor agora, a dor depois da morte, depois que se deixa esse corpo, ainda vai para o inferno. Mas por quê? Porque o que tinha acontecido é que ele tinha ofendido nada mais, nada menos que Srivasa Pandita. Então o Senhor Chaitanya, depois de já ter dado o exemplo e mostrado para todo mundo ali em volta a gravidade da ofensa, porque ele citou o Bhagavatam, 11º canto, ele falou como um devoto é querido por Krishna, como um Vaishnava é querido por Krishna. Ele citou, inclusive, a conversa do 11º canto de Krishna com Uddhava. Ele falou: Uddhava, nem mesmo Lakshmi Devi, nem mesmo Shankara, Sr. Shiva, nem mesmo Sankarsana, nem mesmo Ananta Shesha, ninguém é mais querido, nem mesmo meu próprio corpo, ele fala, no 11º canto para Uddhava, é mais querido por mim do que meus devotos, do que os Vaishnavas puros, que me prestam serviço devocional desinteressado e de maneira ininterrupta. Ninguém! Então, quem ofende uma pessoa dessa está perdido. Vai recorrer a quem? Não tem mais como. Só tal pessoa ofendida pode liberar o pecador, o ofensor, dessa blasfêmia e dessa ofensa. O pobre do Daksha aqui, hein? Mas, depois vai ficar com a cabeça de bode, pela misericórdia do Sr. Shiva, ainda do Vaishnava Nandiyata Shambhu, do maior dos Vaishnavas. Então, o Sr. Chaitanya falou: tá bom, leproso, sai daqui agora, vai correndo e se jogue nos pés de Srivasa Thakur, Srivasa Pandita. Se ele te perdoar, você está perdoado, está salvo. Senão, não tem chance para você. E foi o que ele fez. Então, vejam só o perigo da ofensa. Vejam só o perigo da ofensa.
E nós que estamos no processo de cantar o Santo Nome, que é a religião dessa era, o Dharma para essa era, é quem nos coloca no Sanatana Dharma de maneira facilitada. Eka Krishna Namikari Sarva Papanasha. Primeira Karana Prakti, primeira Karana Bhakti, Karana Prakasha. Como que o amor puro por Krishna vai aflorar em nossos corações? Que é o que as Nityasiddhas têm e vivem, que não são sadhakas, que não são nityabadas, são almas liberadas. Como que isso vai acontecer? Cantando o santo nome de Krishna dessa maneira, com todos esses cuidados. Quais são os cuidados? De não pecar. De não pecar. Mas como que alguém fica livre do pecado? Pecado é sinônimo de impureza, ofensa, relaxo. Mas nada destrói mais do que a ofensa. Tanto é que Prabhupada explica que a ofensa ao Vaishnava é como a ofensa do elefante louco, né? Tem um jardim florido, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. A trepadeira do serviço devocional está crescendo ali. Aí você vai e entra que nem o elefante louco e arrepia com tudo isso. Joga tudo para o ar e faz buraco e arranca tudo e quebra tudo. Um elefante louco num jardim. Uma sala de cristal, né? Imagina o estrago que não faz. Então, Eka Krishna Namekari Sarva Papanasha. Se alguém canta o santo nome de Krishna, sem cometer ofensas que levam ao pecado, ofensa ao nome de Krishna, Namaparada, ofensa aos devotos de Krishna, os cantores, Vaishnava Parada, ofensa ao mestre espiritual, a alma liberada, Guru Aparada. Se alguém canta o santo nome de Krishna sem cometer essas três ofensas, ele vai ficar livre do pecado, porque ele vai estar protegido, ele não vai pecar. E se ele está cantando o santo nome dessa maneira, sem pecar, observando por que Srila Rupa Goswami falou de 10 ofensas? Essas ofensas estão incluídas nessas 10. Essas 3 ofensas, não ofender o nome de Krishna, não ofender quem trouxe o Mahamantra Hare Krishna para nós, o mestre espiritual, e não ofender os cantores, os Vaishnavas, cantar Hare Krishna assim dá força para a gente prestar serviço devocional, observando tranquilamente todos os princípios, sem cometer pecado, sem quebrar princípios. Então, Eka Krishna Namikari Sarva Papanasha. Sem pecado, cantando o santo nome. Primeira Karana Bhakti. São 3 Karana, 3 causas. Isso causa cantar o Mahamantra Hare Krishna sem cometer pecado, causa a manifestação de Bhakti pura. A prestação de serviço devocional de maneira pura causa o aparecimento do amor puro por Krishna no coração. Então, Eka Krishna Namikari Sarva Papanasha, primeira Karana Bhakti, por se cantar sem ofender, por se cantar puramente, não se está sujeito a cair em pecado. Se segue tranquilamente todos os princípios, presta serviço devocional sem quebrar princípios, sem cometer pecado. E ao fazer esse serviço devocional, cantando o santo nome de Krishna, dessa maneira, Karana Prakasha. A outra causa vai ser o amor puro por Krishna aflorar no coração, aparecer no coração. Não é isso que a gente quer? Krishna Prema. A gente não fala no final das ofensas. Krishna Prema Bhakti, o amor puro por Krishna. É isso que estamos buscando. É isso que devemos buscar. É isso que todos devem buscar. Mas, para se chegar nesse ponto final aí, com êxito, com sucesso, só observando todas essas
possibilidades de deslize, ofensa ao nome que cantamos, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ofensa aos Vaishnavas, aos devotos cantores, e ofensa, aí é o fim da linha, né? Ofensa ao mestre espiritual, ao Acharya, que nos deu o santo nome e todo o processo para cantar de acordo com o que o Senhor Chaitanya instituiu e instruiu os Goswamis para instituírem para o mundo afora. Que foi isso que aconteceu. Então vamos tirar proveito e vamos parar de fazer loucura. Vamos ser cuidadosos, cautelosos, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida... Não? Então, muito obrigado a todos, aos Vaishnavas cariocas, ao Paravyoma Prabhuji, e todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya.